Olá, boa tarde. Vamos lá para a nossa live. Hoje com o tema transtorno de ansiedade, né? Que é o subtipo do mutismo seletivo, né? Que é um transtorno que não, né, tem a capacidade de lidar com as pessoas, né? Na escola, pessoas estranhas, né? Ficam com medo, se afastam, tem certo receios, né? De se envolver com as pessoas. Boa tarde, seja bem-vindo, né? Boa tarde, Solange. E é uma série, né, do transtornos de ansiedade, como eu falei no primeiro, que foi foi a ansiedade comum do dia a dia. A semana passada foi o transtorno de ansiedade generalizada e hoje o transtorno de ansiedade, que é o mutismo seletivo, que ele é de criança, né, afeta mais as meninas do que os meninos, né, que leva para a idade adulta como uma fobia social, né? Não tem como interagir com as pessoas, então causa essa fobia de lidar, né, no meio do público. E as crianças, ela representa ali né, é o centro das atenções, onde chegam, né, na escola, em casa, os amigos. Os pais geralmente faz com que as crianças, né, vá logo, abrace o adulto, beije, cumprimente. Só que a criança que tem esse transtorno, ela não consegue chegar com a mesma facilidade daquela pessoa, aquela criança que não tem problema, né? Essa incapacidade real de perante, né, determinadas pessoas ou situações. Elas não têm essa capacidade. Você já viu falar, aí as mães falam, menino, menina, vai lá, fala com fulano, né? Abraça, beija, e não fica ali com medo, se esconde, gruda na saia da mãe, nas pernas, né? Então ela se sente como se fosse acontecer algo que ela não sabe lidar, né? Boa tarde, Marina, a Alana, Sapatos 463, sejam bem-vindos. Então a gente fica ali insistindo com os filhos, vai lá, fale, né? Fale, chegou e não consegue. Porque o mutismo seletivo, ele como se fosse, ele seleciona aquelas pessoas que eu quero, né? É como se selecionasse aquelas pessoas que eu quero ter comigo, que eu sinto segura, né? Então eu fico ali com medo, né? É como se fosse uma timidez, não é uma timidez, mas é uma questão de uma timidez que é um sofrimento ali, não é uma capacidade mesmo de que não consegue lidar, né? Porque tem a timidez que ela vai ao comecinho e depois sai, né? E consegue enfrentar, e essa não tem. Ela não tem a capacidade. Boa tarde, Carlos, sejam bem-vindos, Maiara. E jovens, né? Milionários, oficial. Então, é tudo isso. Então, essa criança, ela não tem capacidade de chegar, né, até a pessoa e falar. E a maneira, os pontos, né, que geram essa incapacidade, né, pode ser ali a genética, né, pode ser a forma de lidar com a criança, né? Os pais que eles são ali invasivos, né, eles são controladores, também pode deixar a criança assim, né? Tem pais que eles não deixam o filho nem respirar sozinho, né? Sufoca, tá? Protege tanto que sufoca, né? Mas e aí?
né? Esse sufocamento pode levar a criança a ela se sentir, né, insegura. E agora? Como é que eu vou me envolver nas coisas se eu tô travada? Eu não sei lidar. Porque ela não nasceu sabendo, né? A criança não vem com manual. Então, desenvolve essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade que causa grandes danos para a idade adulta. Boa tarde, Henrique. Os coraçõezinhos você podem dar que o Instagram convida as pessoas, né, para participar. E as setinhas vocês convida quem vocês quiserem. Ivanira, boa tarde. Maria Clara, Catarina, Henrique, boa tarde. Pode participar, pode fazer perguntas. Se você conhece alguém ou dentro da sua família que tem crianças que elas não conseguem lidar com as pessoas, né, estranhas, que se escondem, né, que não ficam com dificuldades. E essa dificuldade de interferir com essas crianças é o quê? A falta de comunicação, né? A timidez excessiva, o isolamento social, né? Dificuldades em lidar com o ambiente, né, novo. Chega num lugar novo, não sabe lidar, não sabe como chegar ali, de falar, como eu chego, né? Como eu me expresso, para se comunicar, né? Como eu começo a falar aquilo. Não consegue, né? Não consegue se expressar o sentimento de puxar um assunto. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Severino. Karina Mendes. Então, tudo isso não consegue lidar com isso. Isso vai causando sofrimento. Muito sofrimento. Que não tem coisa pior que a pessoa fica ali, né, com vontade de falar, mas fica ali descabriada, com vergonha. Vê, né? São pessoas inteligentíssimas, percebe tudo isso, né? Tudo que está na sua volta, né? Sabe diferenciar. É como se tivesse ali fazendo uma análise do ambiente, né? Esse aqui eu me confio, né? Essa pessoa eu posso, né? É uma análise do ambiente, mas não consegue mesmo, não tem capacidade de chegar para ter ação em chegar e falar com as pessoas que estão. É dentro na escola, é dentro de casa, quando chega pessoas diferentes, né? Ou amigos, ou família, ou mesmo dentro da família ali, e não tem toda essa interação. Né? Então, tudo isso vai causando, né, cada vez mais esse né, sofrimento. E leva para a idade adulta com um transtorno ali de lidar com o meio que vive, né? O meio social. Então, procurar não expor a criança no meio de pessoas ali, para ser o centro das atenções, né? E estimular ela mais em coisas que ela tem o potencial dela, vendo o que vem dentro dela, né? Porque todos nós temos o potencial, né? E todos nós temos limitações. Só que essa criança é uma maneira de ver diferente. Não quer dizer porque a pessoa taxa logo de um transtorno, também não tem mais jeito. Quem disse que é um processo de desenvolvimento, que o cérebro é o quê? Tá ali desenvolvendo o tempo todo. Não se fecha diagnóstico, não. Tem esse transtorno e pronto. Não, está, mas é um processo de desenvolvimento com outro olhar. Não é que esteja errado, que esteja um problema, que seja uma criança de defeito. Não, não existe ali. É a maneira que ela acha melhor aquela situação. Okay? Porque a gente quer logo taxar de uma coisa para meu filho é isso, meu filho é aquilo, né? E não é bem assim. Né? Tem, por mais que tenha todas as dificuldades, mas tem um lado que tem facilidade em outras coisas, como todos nós, né? Coloca uma pessoa que dá com 5 anos, 7 anos, numa sala de aula do primeiro ano, vai conseguir? Não vai. A mesma coisa os alunos do primeiro ano para uma sala do 5º ano. Também tem as dificuldades, não vai saber, né?
Então, é a facilidade, é como a gente lida com a criança. Como a gente lida com a criança. E é explorar aquele lado que vê que ali, nossa, é o potencial dela, explorar aquele lado. E quando fizer qualquer coisa que né, diferente, ou que ela se esforce aquilo, tem que apoiá-la. Nossa, que maravilha, você conseguiu. Né? Então é para impulsionar ela até ali vontade de fazer as coisas, porque senão não vai tendo mais vontade, não quer ir para a escola, vai ter o bullying, vai começar dentro de casa, já começa os pais a forçar a criança, né, como eu falei antes, que força para quando chega uma pessoa, vai lá, fala, abraça, vai lá, e a criança não quer. Né? Tem aquele momento que ela não quer porque ela não está afim mesmo, e tem a criança que é com transtorno de mutismo seletivo que ela não vai porque ela não tem capacidade, entendeu? Ela não consegue fazer isso, não, ela não consegue muito de fazer, de chegar e ir direto para que ele não tem capacidade. Ainda assim, precisa trabalhar esse desenvolvimento, né? Para a criança perder essa insegurança, porque é o excesso de insegurança, né? Porque o momento que estamos ali numa situação de medo, né, de tremores, de angústia, de ansiedade, de desespero, é insegurança, né? Então a gente fica com o olhar mais no outro, na aprovação do outro, do que no meu potencial, do que na minha pessoa. Quer dizer que o outro é mais importante do que eu. Desenvolve ali a insegurança que eu não consigo ver ali as coisas. Não consigo ter ação nas coisas. Só vejo, quer dizer, não consegue pelo lado positivo, né? Mas pelo lado negativo, tá ali rente quente pelo lado negativo de ver que, né, que não tem capacidade. Então, com a criança, ela tem dificuldades porque ela está no processo de desenvolvimento. Está no ciclo do quê? Do 0 a 7 anos, porque passamos por etapa, por ciclo. E cada ciclo de vida são 7 anos. Né? Veja vocês, né, todos nós, em que ciclo você está? Porque o processo de desenvolvimento do 0 a 7 anos, a criança tem esse desenvolvimento. Né? Dos 7 aos 14 anos, já virou para a fase, para a adolescência, entrando na adolescência, já tem esse comportamento, já tem essa visão, né? Dos 14 ao 21, que vai entrando na fase adulta da responsabilidade, e agora que emprego, as coisas, né? O futuro. Dos 21 aos 28, então é o que? É esse processo. E aí, você está em que etapa, em que ciclo de vida? Né? Veja o que você está fazendo no seu ciclo de vida desse, né? Quando está fluindo diante, porque causa insegurança ou medo que já começa lá no primeiro ciclo, né? da faixa etária. Se ela não souber lidar, chega em qualquer idade, qualquer ciclo, desenvolve aquilo, né? Porque não tem idade para deixar vir à tona, explodir aquilo que eu vou reprimindo. Não? Cada vez que eu vou reprimindo meus sentimentos, minhas emoções, ali não falo, não sei lidar, nem procuro, e vou só colocando só do lado negativo, uma hora flui, porque precisa ser elaborado, porque vem à tona toda a nossa dor do momento. Né? O acúmulo de todo do nosso passado é o nosso presente, para, né, ser ressignificado. Vem à tona para ser elaborado, para continuar o outro ciclo sem ficar preso lá. Porque tem gente que fica, eu quero voltar lá quando eu era criança, eu era adolescente, eu era jovem, ficam lá querendo voltar, mas não vai voltar nunca. Né? Eu quero meu filho como ele era assim, quando tá idade. Não vai ser nunca, porque está em processo de desenvolvimento.
Quer que regride? Regride, não regredimos. Ou estacionamos ou vamos para frente. É a lei da vida, é a lei da natureza. Eu não posso ali até cada pessoa, todos os animais têm um ciclo, os vegetais, as coisas, tudo tem o seu ciclo de vida, né? Os cãezinhos, com quantos anos que ele vira adulto, né? Um alface que você já tira, com 2 semanas você já come, né? Um pé de café dá quanto? Leva 5 anos para dar fruto. Então tem o processo do ciclo. E o do ser humano são 7 anos cada ciclo, né? Então veja em que ciclo. Por que eu toquei no assunto do ciclo? Porque vem a questão do autismo, do transtorno de ansiedade, das subgraus de ansiedade comum, vem ali do comecinho do primeiro ciclo, de 0 a 7 anos, né? Que tá entrando na parte pro mundo, né? A descoberta, o novo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tá entrando um atrás do outro, não dá para falar de um. Lucas, Marcos, sejam bem-vindos. Então é tudo isso e muito mais de coisas que temos internamente de crescimento e não damos vazão porque ficamos presos a coisas que não vão levar a nada. Aliás, levou para dor, né? Para aquela situação que eu não estou sabendo lidar. E aí eu preciso passar, porque se eu não passo dessa fase, chega o ciclo dos 7 anos, ele fecha. Se eu não mantenho, se eu não fecho aquele ciclo, eu vou ficar ali, ó, andando em ciclo e não vou para frente. Quer dizer, quando as crianças, se não chegam no 7, se não fechou esse ciclo, se ela não for para o outro ciclo, ela vai ficar na infantilidade, no outro ciclo regredido, ali, infantil. Por isso que a gente fala, nossa, essa pessoa tem idade, e ali a mentalidade de criança, não é? Ou então, no adulto, dependendo de idade. Nossa, a pessoa já está com essa idade, idoso, mas age como uma criança, um adolescente, né? Porque tá ainda preso, tem coisas que tá preso no ciclo da adolescência. Não acompanha, não mudou, não cresceu, não desenvolveu. Entende? Então, vem para aquilo ali. E pode ter, quem tiver problema, qualquer trauma psicológico que teve também a criança com muitíssimo algum trauma, né? Referente, como eu falei, o controle dos pais, que eles são ali controladores, né? Tudo isso que causa um monte de situações, né? Essa vergonha, a preocupação excessiva, o medo, o apego, né? Criança que, não quer ir dormir na casa de ninguém, não quer de nada, não quer ficar com meus pais, porque, meu filho me ama tanto que ele não consegue dormir nem na casa da avó, nem na casa de ninguém. Que nada, tá com medo, tá inseguro. Qual é amor, qual é nada, só isso? Ama sim, mas tá insegura, a criança tá insegura. Boa tarde, Daniel, Cláudia, Dani. Então, Lucas, então é tudo, né, que cria ali, tá inseguro. Qual é que ama, que nada, que não vou ficar na casa de quem? A criança normal é doida para zarpar pelo mundo, para desbravar, para ir na casa dos amiguinhos, dormir, né? Fazer e acontecer. Não fica ali com medo, não quero sair, não durmo na casa de ninguém, o apego, né? O medo que cria, porque convive com uma pessoa, de repente essa pessoa sai, né? Uma babá, ela sai dali. Então ela vai achar que a outra que entrar, qualquer pessoa, ela vai embora e não vai ali como fosse ser lembrada mais dela, porque quando geralmente as babás vão embora, elas não têm vínculo mais com a criança, né? Lugares grandes, lugar pequeno, não, meus filhos até hoje têm uns vínculos com todo mundo, né? Mas lugar grande é muito difícil. Então, eles ficam ali com medo, né, de perder, ficam ali apegados, ficam com medo, né? Claro, ficam com medo de ir embora, né? Com medo até de sair, por exemplo, se viajar ou deixar aquela pessoa, porque acha que não vai voltar mais a vê-lo,
E vai em conflito, e vai entrando, né? E o mutismo seletivo, ele seleciona essas pessoas que ele se identifica, se sente seguros, né? E não sabe lidar com as outras pessoas, né? Com o novo, com o meio, a coisas diferentes, não tem essa capacidade de lidar, né? Então, é procurar não forçar a falar, porque também ele não fala, não abre a boca, né? A mãe fala, menino, fala, menina. A criança não fala, né? É não forçar a falar, né? Não forçar a fazer coisas que ele não gosta. Deixa a criança olhar e deixa ela faz outro tipo de estímulo, estimula dentro daquilo que ela se encaixa. Entende? Não adianta eu querer estimular de uma maneira que a criança se apavora com medo. Isso é independente de a pessoa tem trauma ou não, né? Então, é aquilo que causa a situação, né? Deixar a criança ali confortável, né? Não evitar que ela sinta que é o centro das atenções, né? Porque a criança, ela sabe quando a outra criança vê que ela tem dificuldades, né? A criança, ela sabe. Boa tarde, Rê. Boa tarde, Leonardo. Então, ela tem dificuldades, né? E aí, essa criança, então ela procura se afastar dessa criança caso a criança tenha alguma atitude que ela não goste, né? Que ela fique constrangida. Então, o acúmulo dos constrangimentos de toda a nossa etapa de vida chega no estado adulto, idoso, de todas as faixas de idade, quando eu falei do círculo das idades, né? Que a gente não sabe lidar, vem com sofrimento de não saber lidar. E aí, se não procura ajuda, se não procura desfunchar, entende? Aquilo para poder entender a causa, né? Como eu estou lidando com a minha vida, né? Por que eu estou agindo assim? Não vê como eu estou... Porque isso eu fico remoendo, interfere tanto na minha vida. Não procurar ver a causa e trabalhar e entender aquilo ali, fica em estado de sofrimento, porque acha que é normal, entende? Porque acha que aquilo ali assim, aceita, né? É normal, aceita. E não é. Então, esse é o sentido da minha live, é orientar as pessoas a elas se verem nas situações, né, que caso estejam em algum problema, né, e vejam também dentro da sua família ou do amigo para ali ajudar as pessoas, que essa é a nossa missão no mundo, né, de compartilhar conhecimentos para clarear a mente, para as pessoas serem felizes, para a pessoa saber lidar, trabalhar com ela mesma e saber lidar no seu dia a dia, porque a vida é o dia a dia, né? E o dia a dia, meu dia hoje, ele vai ser meu amanhã. Como eu tô fazendo o meu hoje, né? Vai ser o amanhã. E aí sucessivamente. Então precisamos, como eu sempre falo, interferir no nosso destino, né? Os pais precisam saber que os filhos têm limitações como eles têm, porque eles não nascem com manual, nem os pais têm manual, porque também os pais não precisam se culpar tanto, se cobrar tanto, porque não conseguiu fazer aquilo que deveria ter feito, quando olha com outro olhar, né? Porque naquele momento, naquela época, naquela situação, só tinha aquilo para dar, não tinha o conhecimento do hoje. Então eu quero matar meus pais, torcer o pescoço, porque eu não aceito a minha vida que eu tenho, porque eu passei por tudo isso, porque eles não perceberam que eu fui abusado, abusada, que eles nem estavam aí, né? Mas não tinha como naquele momento, né? Então, não perceberam que eu tinha esse sofrimento na escola, que eu tinha essa dificuldade de relacionamento, dificuldade de aprendizado, né? Dificuldades que tenho. No meu site tem artigos, tem blogs referentes às dificuldades de aprendizado, um monte de coisa. Se vocês quiserem depois dar uma passadinha lá no site, fique à vontade. Então, é tudo isso que tem para poder
ajudar a clarear a mente. Que a nossa missão na Terra é para clarear a nossa consciência e clarear a consciência das pessoas para que mude a mentalidade. Saia do estado de sofrimento para um estado de glória. Né? Que essa é a nossa capacidade. Temos a capacidade, temos o potencial, temos todos os recursos para sair de qualquer situação. Né? E os pais precisam conhecer as coisas para ficar alerta com os filhos. Né? Se eles estão ouvindo com bullying, se eles estão com algum transtorno, se está no comecinho, porque aí não deixa aprofundar. Né? Tem pais que chegam na terapia com a criança coitada, já levou anos e anos ali, se acabando quando vê que o negócio tá ali feio. Quer dizer, no último suspiro do coisa é que vai buscar ajuda e ainda quer solução assim, como fosse uma mágica, né? Então, e aí? Não é assim. Então, a terapia é uma prevenção. Se vê alguma situação, a criança preocupada, tensa, nervosa, chorando, com medo, escondida, não quer fazer as coisas que antes fazia, tem que ver o que está acontecendo, conversar, minha filha, eu estou aqui, no que eu posso te ajudar, investigar, tirar a roupa da criança, olhar a criança de dentro para fora, de fora para dentro, futucar a criança para ver, né? Ver como ela se mexe, ver como o corpo reage, que o corpo fala. A mesma coisa é o adulto. Você sabe quando o adulto tem, como ele se senta, como ele se expressa, como ele olha, como ele fala, né? Então tá falando, não precisa nem abrir a boca. Quem tem conhecimento já sabe qual é a dor daquela pessoa, independente de idade. E essa é a nossa obrigação de orientar, né? Agora, a decisão do outro, nós não temos esses controles, né? Não temos esse controle de decisão. É a forma de como a gente vê. Porque no Brasil tem 9,3% da população tem problema de transtorno de ansiedade. Que a ansiedade comum do dia a dia é normal. Faz parte da nossa fisiologia. Ela não pode transformar em pânico nos restantes de transtornos. São 9 subtipos de transtorno de ansiedade. Né? No mundo são 264 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. E é independente de classe social, de etnia, de religião, de nada. É ali a forma que a gente não vê as coisas. Eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. É porque não entender o ciclo da vida que eu te falei, né? Que o nosso ciclo de vida é de 7 anos. Você tá em que ciclo? Do 7, 14, né? 21, 28, 28 com 7. Vai dar quanto? Vai fazendo. Quantos anos você tem hoje? Aí você vai saber, conta de 7, você vai saber em que ciclo tá. Né? Em 4, em 5, em 6... 7, 8, 9, você está em que ciclo de vida? Como você está vivendo a sua vida? Como você está ali lidando com você mesmo? Qual o processo que está acontecendo? Porque ali a vida, ele nos chama para realizar o nosso, né? O nosso processo, realizar logo ele ali diante daquilo ali, da missão de vida, né? Que esse o trabalho vira uma carreira e a carreira a missão. Eu tô onde? Eu tô no trabalho árduo, duro, meu trabalho já transformou em carreira, né? E do carreira em missão. Porque tem gente que tá lá no último ciclo de vida e ainda tá no trabalho árduo, né? E não tem idade. E você vê que a carreira do profissional da coisa se vai no quarto, aqui, no quarto, quinto, sexto ciclo, que ele, né, ali tem vida mais para a vida, já conhece o propósito, já sabe a missão, já corre atrás, já vai para frente, Eu preciso passar,
É igual a fase de videogame, né? Vocês não ficam doidos para passar a fase de videogame, agora não ficar doido, né? Doido para passar na fase da vida, do círculo da vida da natureza humana, né? E aí? Não passa por quê? Que o mesmo processo de desenvolvimento de atenção, de olhar, de como eu faço para passar de fase nos jogos de videogame, é o processo que eu tenho da minha vida, né? Então, o direcionamento, as coisas, o planejamento, o foco, né, de fazer com a nossa vida. E os pais que têm os filhos que no processo de desenvolvimento também que eles não soube, né? Não soube lidar com eles lá atrás, né? Se ainda tem com esse filho com transtorno de mutismo seletivo, né? Que chega a criança, o adulto, né? O adolescente, o adulto e vai com a pessoa que não quer sair, não quer se envolver, é sozinho, só fica naquele ciclo de amigo ali fechado, não expande, né? Precisa olhar. Por que eu não tenho tantos amigos? Porque eu não saio, não vou, não crio novas amizades, fico no mesmo círculo de amigos e se perder já entra em desespero, né? Porque ali cria um medo, cria uma posse, cria uma insegurança que aí fica com medo de perder. Esquece que a vida são de perdas e ganhos o tempo todo, né? É o tempo todo. É de dor e de alegria, né? De tristeza e felicidade. Mas eu faço esse estado acontecer, né? E o tempo do estado que estou vivendo também. Se eu fico com pouco, né? Médio ou muito tempo em cada estado, né? Emocional. Então, o que temos que aprender a desenvolver é essa confiança em nós mesmos, para saber lidar com as nossas emoções. Porque senão a gente não consegue lidar com as nossas emoções, entende? Fica em sofrimento. Boa tarde, Luci. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Fabiola. Então, não sabemos lidar com nossos sentimentos. Porque tudo que nos acontece lá atrás, lá dentro da barriga da nossa mãe, porque ela sente todos os estados e o filho sente, então vem para fora, né? Vem pro hoje. E como eu devo enxergar meu hoje se algo aconteceu de muito ruim, de sofrimento, de dor, né? Que eu não consigo perdoar? Por quê? Porque as pessoas chegam na consulta que ela não consegue perdoar a história de vida dela. Que ela não consegue aceitar a história de vida dela. Que ela tem vergonha da história de vida dela. E aí se torna uma pessoa frágil, com medo, insegura, vai entrando em depressão, na tristeza, na melancolia, tristeza, depressão, leve, média ou grave, né? Vai com o desespero da ansiedade, transforma em pânico, em desespero, em todos esses transtornos. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Qual o propósito de vida na Terra? Quando ela descobre que o que está acontecendo na vida dela não tem nada de errado. O que está de errado é a maneira que enxerga. Nossa, é como se né, explodisse de emoção, de libertação. Né? Como é que eu estou fazendo na minha vida agora? Ou no hoje? Hoje aqui. Eu estou acolhendo, eu estou me amando, né? Eu tenho gratidão, eu tenho respeito. Como eu estou fazendo? Preste atenção nos seus pensamentos, que aí seu corpo reage, bom ou ruim, com dor ou paz ou leveza na alma. Você sabe como vai estar agindo.
Presta atenção nos sinais que seu corpo te dá. Cheia de dores, bruxismo, rinite, sinusite, dores no corpo todo, quer dizer que o corpo está todo inflamado. Mas quem inflama meu corpo é a minha mente, são meus pensamentos. Veja, ou se você está feliz, vou com vida para a vida. Boa tarde, Luana Amor, Selma, Helena, Dandara. Boa tarde, sejam bem-vindas. Preste atenção nos sinais que o seu corpo está te dando neste momento, porque sua vida é aqui e agora. Para sair da situação de conflito, de dor, de mágoa, de ressentimento, é só olhar para os seus sonhos, né? Porque você quer realizar. Ah, eu não consegui isso por causa disso, que eu fui ter filho, eu casei, eu pererei, eu deixei de fazer as coisas, meu pai não deu isso, minha mãe não quis me dar aquilo. Não culpe ninguém, porque foi você que se tornou. É a forma de você ver a vida, né? É só gratidão. Enquanto eu não perdoo pela vida que eu tenho, porque eu estou onde estou, porque preste atenção, se você dá uma olhada em toda a trajetória de sua vida, tudo de bom e de ruim, tudo que aconteceu foi para chegar no hoje, onde você está hoje, aqui e agora, onde você está agora, entende? E aí, se você não tá gostando, o problema é seu. Então, em vez de ficar pensando que não tá bom, vai pensar em estratégia de melhorar para ficar melhor. Porque temos essa capacidade. Em vez de ficar reclamando da vida, ó, voa. Cria coragem para poder fazer as coisas acontecer. O que é que a vida quer da pessoa? Coragem para caminhar. E temos que ir para frente. E carregar essa bagagem de conhecimento de situações que passou para impulsionar para cada vez mais, como se fosse, né, uma energia, que tudo isso é energia para que vai voar. É do fundo do poço, é do chão que a gente levanta voo, né? Assim que o avião faz. Ele vem para turbinar, ele vai devagarinho até levantar o voo. Né? Então, a energia não está no próprio avião, a gasolina, poder que manuseia. E aí, eu estou sendo o que na minha vida? Eu sou o piloto ou eu sou o que está sendo da minha vida? Então, para sair do quadro de ansiedade, né, grave, precisa estacionar e parar. Meu estado atual é esse, meu estado desejado é esse. Isso aqui eu tenho controle, eu vou começar a fazer agora. O que eu não posso fazer nada. Tenho que esperar. Preste atenção nas coisas que você quer fazer e não tá querendo, não tá fazendo ainda. Por que tal começar hoje você fazer coisas que já deveria ter feito? Desde a piquititas coisas. Até tirar um fio de sobrancelha que saiu, um pelo a mais, né? Até mudar um corte de cabelo, até trocar de roupa, organizar a casa, fazer um projeto, dar início a um projeto, de pequenas, grandes, organizar, limpar, trocar. Não posso comprar os móveis, eu troco de lugar, boto florzinhas, né? Limpo. Né, organizo tudo pontinha com pontinha dos meus livros, do meu quarto. Tá organizada a papelada do quarto de trabalho, de estudo, de que for? Ou tá uma zona? Porque quando tá tudo desorganizado, tá tudo desorganizado, nada tá organizado, tá tudo zonzo. Entende? A mesma forma, a gente se retorna ali aquele constrangimento que ficamos como se eu tivesse uma síndrome brava, porque eu não sei lidar da situação. Então, para não se tornar um adulto com fobia, com desespero, com tudo, eu preciso enfrentar a minha realidade. Eu preciso modificar aquilo ali, se for mesmo que independente seja essa capacidade de limitações, assim. Mas o cérebro, ele
tem a neuroplasticidade de quê? Você precisa esforçar para o trem abrir, né? Então, precisa criar o estímulo, nova arrumação para sair da situação. Porque tem tantos autistas que é bambambam, é médico, é advogado, é tudo, ele pode ser o que ele quiser ser. E tem outros que o mesmo grau não está sendo nada. Então, a forma dos pais lidar com os filhos, de achar que é uma doença, que não estimula também os filhos, que como se fosse lavar as mãos. É assim, eu quero esse diagnóstico, é assim e acabou. Vou encostar no governo, no SUS, para receber essa aposentadoria, porque não presta para nada. Eu tive um paciente que ele tem problema o corpo dele é de vidro, né? Toda junto e tudo quebrava, ele não podia fazer nada que ele quebrava. E ele fazia parte de maratonas de bicicleta, de coisa, e trabalhava em tudo que desse, inventava, criava, e nada dava ali, fazer ele parar, impedia dele correr atrás. Quando se quer, se faz. Quando não quer, não faz, ó. Fica lá. Né? Então, não faz por quê? Porque não abre a mente tá assim, se conforma. Entende? Eu me conformo com a vida que eu tenho. Então, não se conforme com a vida que você tem. Faça ela valer a pena. Né? Os pais que têm filhos que eu falei que tem algumas características que tem, fique atento. Procure levar no pediatra, vai levar numa terapia para fazer uma análise, para ver alguma coisa. Vai buscar ajuda para que a criança que ela está em sofrimento e vai fazer os pais sofrer. E os pais já andam sofrendo porque também causa um monte de situações. Né? Precisa sair da situação, fazer o novo, modificar o destino, né? Precisa mexer no destino, não se contentar, não achar que isso é destino e nada. Porque o destino pertence a Deus, mas as escolhas são nossas, né? Então você foi criado para voar, então voe, entende? Então acredite no seu filho, sua filha. Acredite que ele tem potencial, que ele tem essas limitações nessa, mas no outro não tem. Veja aquela que ressai, estimule, né? Corra atrás dele, de você, principalmente do seu sonho, do seu destino para realizar. Porque se você não estiver bem, você não está bom para lidar com as situações que podem surgir. Não está bem para lidar com seus filhos, com o marido, com o amigo, com ninguém, no meio que está inserido. Precisa tirar logo a situação de conflito da frente, porque nada de ninguém vale a nossa paz. Né? Alinhe a coluna, inspire, pegue energia, conexão, essa conexão, porque somos energia. Então, bote para vir à tona essa energia que você já tem. Né? Se explore o tempo todo de sua potencialidade, estude, né? Valer o que tiver pela frente, não escolha, vou ler, não gostei, não. Mas eu nem li, como é que eu vou saber se eu gostei? Né? Insista, tá com preguiça, a mente tá com preguiça, por quê? Porque ela tá no mesmo hábito, então recrie novos hábitos para se estimular, para fazer e para acontecer. Né? Comece com você, depois você começa com sua casa, depois começa por lá de fora. Tem gente que vai ser voluntário em ONGs, em instituições, de pererê, mas dentro de casa é um desespero. E aí? Primeiro é dentro de casa, primeiro a caridade sou eu com minha linda pessoa, com os meus familiares, e depois lá fora. Então, não tem situação que nos impeça de fazer aquilo que vem. Então, preste atenção nos seus filhos, em você, como eu falei. Né? Mude, crie novos hábitos, estabeleça metas, estabeleça planejamento da sua vida, pegue toda a sua família, faça uma reunião, exponha tudo aquilo ali. O filho não sabe, é pequeno, ele faz parte da vida, ele precisa inserir na situação que está. Nenhuma não, mas outras não, né?
para que eles dão ideias de coisas que no momento a gente não enxerga. Então saiba ouvir seus filhos, porque se você não ouvir, você não vai ouvir o sentimento dele. Quem é que vai ouvir? Ele vai perder pro mundo, né? Porque se não ouvir os filhos, então ele vai procurar outros meios para que ali eles se identificam. Então crie essa conexão com você, essa conexão com seus familiares, que não foi nada por acaso, as pessoas que estão inseridas na sua vida, foi Deus que colocou com a sua permissão, porque não, nada vem pra gente sem a gente pedir, de bom e de ruim. Então busque pedir coisas boas, né? Coisas que você fique em paz, coisa que te faça feliz e faça feliz quem está em sua volta. Faça a sua vida valer a pena, tá? Muito obrigada e fica com Deus. E segunda-feira será a live de quando procurar terapia, são as 5, né? Foi insônia a semana passada, né? Essa semana foi insônia, a semana que vem tem mais 3, eu vou ver e aviso. E na próxima sexta continua a live de ansiedade. Mais um transtorno de ansiedade que vai ser falado. Hoje foi o mutismo seletivo. E são 9. Já falei de 2. E falei da ansiedade comum. As lives ficam salvas no Instagram e no YouTube. Quiserem dar uma passadinha para dar uma olhada ou compartilhar, fique à vontade. Qualquer dúvida, pode perguntar, porque se você não falar, não vai ficar sabendo, né? É comigo, com o outro, com todo mundo. Entende? Perca a vergonha, né? Encare a realidade. Não tenha vergonha de ninguém, porque não tem ninguém melhor do que ninguém, né? E vá e faça acontecer. Beijo no coração e muito obrigada.